Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Nízia Ontem. E antes de prosseguir, né, nossa jornada, peço que deixe o like, que compartilhe o vídeo e que deixe seus comentários. Então, na sequência, né, que nós estamos vendo sobre aquilo que Jesus vem dando, né, as orientações, e muitas passagens de Jesus, muitas passagens, elas são difíceis de assimilar, difícil de entender, e muitas vezes é passado assim, sabe, por cima, para, sei, talvez não seja conveniente a gente saber, ou então, sei lá, talvez não seja até verdadeiro aquilo que está escrito. Por exemplo, o que eu vou falar hoje. Hoje Jesus vem fazendo uma afirmação de todas as que ele fez, né, as afirmações que ele fez, essa foi uma das mais impactantes. Quando Jesus diz, né, em Mateus 10, no versículo 34, ele diz assim: não pensem que eu vim trazer a paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. E aí a gente fica pensando, mas Jesus não é o príncipe da paz? Não. Primeiro, Jesus não é o príncipe da paz. Jesus é o rei. Mas o rei da paz? E como que ele fala algo assim tão categoricamente? Eu não vim trazer a paz ao mundo. Desde os primeiros momentos que Jesus, né, na sua vida pública, ele começou a discursar, começou a colocar os seus valores, ele começou a trazer também desconforto. Um desconforto para muitas pessoas. Essas pessoas que ficavam extremamente desconfortáveis com as palavras de Jesus, eram pessoas, vamos dizer, de uma classe abastada. Aí, no caso, eu vou falar, né, os saduceus, que é o topo, né, da pirâmide, na época de Jesus, o topo da pirâmide da sociedade judaica, e abaixo os fariseus, e mais abaixo um pouco os escribas. Então, esses ficaram muito chocados, né? E vamos falar, né, assim... daquilo que nesse momento está acontecendo, ainda as palavras de Jesus nos trazem algum desconforto, porque aparentemente ou nós não procuramos compreender, ou então o que ele diz é muito mais além, né, daquilo que nós podemos, né, entender através da nossa expansão mental. Mas quando Jesus diz, não pense que vim trazer a paz, realmente ele não veio. Desde muito da nossa civilização, a guerra é instalada no mundo. Muitas pessoas dizem que o ser humano é falho, que a maldade está no ser humano. Eu defendo os seres humanos porque, assim, como o nosso Pai Criador confia em nós, nos possibilitando, né, as nossas experiências, eu acredito que esse Criador, para continuar povoando nosso planeta com seres humanos, ele deve realmente acreditar, porque ele sabe a nossa capacidade. E Jesus, ele vem também nessa mesma... nesse mesmo ímpeto, né, trazer o conforto, o alívio e principalmente as exortações para todos os seres humanos. Então a guerra sempre existiu, isso desde que começou a nossa civilização sapiens sapiens. Então essas guerras, na verdade, são guerras de poder, e nós podemos ver isso por tantos impérios que o mundo já passou, principalmente aqueles que levavam, né, Israel para o exílio, a população, ou as invasões, as depredações, as invasões do templo. Então, isso nunca teve um fim,
Tanto que hoje, se nós formos lá em Jerusalém, nós veremos que o templo, onde era o templo construído pelo rei Salomão, hoje é apenas um muro. E onde provavelmente seria o templo, hoje é uma mesquita. Então, quando Jesus fala que ele não veio trazer a paz, é justamente isso. Porque o povo, né, de uma forma geral, até nos dias de hoje, acredita que Jesus vem para liberar todo mundo, para trazer aquela paz que todo mundo quer, para fazer, né, os nossos gostos. E então Jesus fala que não é essa paz que ele veio trazer. Ele não veio, aliás, trazer a paz. Ele veio revolucionar. Ele veio trazer a espada. A espada significa, vamos dizer assim, é o símbolo da batalha. Então Jesus vem trazendo essa certeza de que nós estamos sim numa batalha. Essa batalha é uma batalha primeiramente espiritual, para depois, né, nós falarmos das batalhas físicas no nosso planeta. Então Jesus, quando ele fala que ele veio trazer a espada, é justamente aqueles valores que ele veio nos trazer e que estão sendo transfigurados, estão sendo completamente deturpados. E isso é muito grave. E quando alguém traz os conceitos do mestre, então ele traz o desconforto. Trazendo o desconforto, traz a inquietude. E a inquietude gera o quê? O afastamento. Então é isso, né? Então Jesus veio trazer uma outra realidade. E essa realidade, agora falando para cada ser humano, essa realidade também nos modifica. E automaticamente nós sentimos um afastamento, nós sentimos muitas vezes a ridicularização, porque na sequência, né, no 35, Jesus fala: vim pôr filhos contra pais, filhas contra mães, as mães, e as noras contra as sogras. Por quê? Ele está falando isso porque ele veio por os filhos contra os pais. Justamente porque as gerações, elas vão mudando os valores e aquilo que foi ensinado e aplicado lá atrás, as novas gerações, elas vão chegando e achando que hoje é tudo diferente. E na verdade, quem vive, quem convive, sabe que o mundo é mundo em todas as épocas. E o que é certo em todos os momentos, seja 3.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, sei lá, não é? Então, e ele continua dizendo: assim os maiores inimigos do homem serão seus próprios familiares ou parentes. Porque, como Jesus também vai falar mais na frente, né, que nenhum profeta, ele acreditam nele na sua própria terra. Em outro ditado, jargão popular, santo de casa não faz milagre. Então, por mais acertada que seja a nossa inserção em alguns comentários dentro de um assunto familiar, nós teremos sim as dissidências. E isso é muito claro em todas as famílias. É lógico que o bom senso nos leva a evitar ou abordar determinados temas dentro da nossa casa, dentro do nosso seio familiar, dentro da família, porque nós sabemos que vai trazer o quê? Suscetibilidade no relacionamento. Mas que traz a espada? Traz sim. É muito comum dentro de uma família alguém falar: eu não acredito naquilo que a pessoa, que é minha mãe, que é meu pai, ou que é o meu cunhado, ou que é minha nora, ou que, né, a minha, sei lá, um familiar, o ponto de vista. Mas eu estou falando isso não referente a assuntos alhures, assuntos banais. Eu estou falando isso em relação aos preceitos
do Evangelho. E aí Jesus continua falando, né? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais o filho ou a filha mais do que a mim, também não é digno de mim. Então, a gente começa a perceber assim, mas isso tá dentro, parece assim, né? Um buquê de egoísmo. Mas se nós começarmos a aprofundar na sequência, né, do Evangelho de Jesus, nós temos que ter, é lógico que o amor de um pai, de uma mãe é incondicional em relação ao filho. Só que assim, muitas pessoas usam artifícios, né, ou desculpas por conta do meu pai, do meu filho, né, da minha filha, e assim nós vamos empurrando as coisas com a barriga. Mas eu não estou falando isso no sentido de que você vá a uma igreja, vá fazer o seu culto, né, que é onde você vai ser chamado de fanático, onde você pode ser também taxado de ser um fugitivo da realidade, mas na própria convivência mesmo, a explanação. Então hoje Jesus, ele tem várias aceitações. Então nós sabemos que o islamismo o vê como um profeta, o budismo o vê como um profeta. Agora, o cristianismo não o reconhece como salvador, o judaísmo não o reconhece, não sei nem se como profeta. Então nós percebemos que realmente Jesus veio fazer um divisor de águas. Então é isso que ele diz: eu não vim trazer a paz ao mundo. Então ele veio trazer um divisor de água. E essa espada é exatamente, né, todos os conceitos morais que ele nos mostra declaradamente no parco material que nós temos, que são os 4 evangelistas. E mesmo assim, dentro desse material tão pequeno, nós temos uma infinitude de coisas que nós ainda teremos que absorver. Algumas coisas nós já vamos entendendo, mas outras não entram na nossa cabeça. Então nós veremos nos próximos episódios algumas coisas que ainda nós falamos: isso não é para mim, eu não consigo. E quando eu falo isso não é para mim, eu não consigo, eu realmente estou procurando mais a minha paz. A minha paz é aquilo que me apraz, aquilo que me deixa na zona de conforto, aquilo que eu não vou precisar me esforçar para nada. Então essa é a minha paz. E essa não é a paz do Cristo. Essa não é. A paz do Cristo, ela é exigente, porque essa paz que o mundo nos dá, essa paz que nós buscamos dentro desse mundo físico, não existe, né? Existe sim a espada, quando você assume realmente a tua postura, a tua posição, então você está dentro daquilo que é declaradamente uma guerra, né? E a guerra que eu disse minutos atrás, sobre a guerra que acontece, né, nas duas frentes, tanto aqui na nossa terra, né, na parte física, como também na parte que nós não enxergamos. E isto é uma guerra que nós sentimos o reflexo e muitas vezes ficamos indispostos, ficamos aborrecidos, nós não sabemos direito o que é que nós temos. Dá um baixo astral, é justamente aquilo que nós não vemos e que de alguma forma nos alcança e nos abate. Por isso que Jesus falou, isso eu vou falar quase em todos os episódios, porque é válido: vigiai e orai.
porque nós não podemos ficar assim, achando, né, que santificado nós somos, porque nós acreditamos que Jesus é o Messias, que Jesus é o nosso mestre, é o nosso irmão maior. Nós temos que também pegar, né, essa espada e ir à luta. Essa espada, ela tem vários significados. Pode ser os valores de Jesus, pode ser também, né, aquela espada que faz a divisão entre aqueles que entendem, vamos dizer assim, o teor dos ensinamentos de Jesus, mas esse teor que eu falo, esse teor tem que vir de dentro para fora, e não eu receber, né, de lá e não colocar no meu íntimo, porque daí é perdido, é movimento vazio. Então, a partir do momento em que nós realmente assumimos que nós queremos, sim, fazer parte, vamos dizer assim, desse exército, e nós vamos levantar, sim, a espada do Cristo e doar quem doer, né? Porque muitas pessoas falam assim, mas Jesus nem é provado cientificamente que ele existiu. Ele não precisa de provas científicas. Assim como o Criador não precisa também comprovar a sua própria existência. A sua obra está aí. Nós vemos, né? Nós vemos coisas lindas, nós vemos uma natureza exuberante. Aliás, se nós olharmos com detença, nós vamos ver o nosso organismo uma máquina perfeita, embora perecível, mas é perfeita. E pensar que essa máquina, que é o corpo físico, onde o espírito faz a sua morada temporariamente, ela passa por várias modificações na medida em que nós evoluímos moralmente e espiritualmente. Quando nós evoluímos moral, a gente também evolui no espiritual. E na medida que nós vamos evoluindo, né, nós vamos também aperfeiçoando a nossa aparência física, quando estivermos aqui representando o nosso Criador, dentro de um mundo onde precisa existir a guerra para depois ser implantada a paz. Então, Jesus fala isso claramente em seu evangelho. Se vocês quiserem, vou repetir Mateus 10, 34 ao 37, mas Jesus está falando dessa forma, porque muitas pessoas conversam comigo e dizem que a afirmação foi aquela de Jesus, onde ele instiga você virar as costas para os seus familiares. Não é isso. Na verdade, é aquilo que nós vemos. Quando eu tinha meus 15, 14 anos, eu achava que meu pai não tinha razão nenhuma. Eu achava que tudo que ele falava para mim era implicância, não era daquele jeito, o mundo era diferente. Lógico que, com o passar do tempo, eu fui entendendo que meu pai sempre teve razão, minha mãe sempre teve razão. Mas eu estava num aprendizado e estava achando que o mundo era como eu gostaria que fosse. E aí que está o X da questão. O mundo não é como nós gostaríamos que fosse. O mundo é como tem que ser. E quem veio trazer vamos dizer assim, essa orientação segura de como tem que ser o mundo, foi Jesus. Então, por isso ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E que ninguém chegará ao Pai, ou Criador de tudo, ou uma compreensão do Criador de tudo que existe, senão por ele. Então agora nós começamos a compreender o mecanismo que nós estamos inseridos
nesse mundo. Queremos um mundo melhor? Sim, queremos. Teremos um mundo melhor? Vai depender de todos nós. Vai depender de cada um. Então, vamos fazer do nosso dia o melhor dia. E assim nós vamos crescendo espiritualmente. Não importa que está em guerra lá em outros países, que tem muitas coisas erradas, não importa. Vamos fazendo a nossa parte. Vamos sendo os beija-flores do mundo e fazer a nossa parte. Então, essa é a reflexão semanal. Eu agradeço a vocês, novamente peço, deixe o seu like, toca o sininho para receber as notificações, tá bom? Um beijo a todos, uma semana iluminada e até a próxima!